Oi, ainda tem alguém aí? Eu tava esperando um assunto pra encerrar essa primeira temporada desse podcast. Não vai acabar, porque eu gostei muito de fazer e eu gostei muito da recepção de vocês e eu gostei muito do que a gente criou aqui e eu não vou desistir, por favor. E minha DM tá sempre aberta pra vocês irem falar pra mim o que vocês sentiram. Eu recebi muitas mensagens muito legais que, assim, valeram completamente. Porque às vezes eu já jogo as coisas aqui, falo pro mundo, mas eu fico, gente, será que tem realmente alguém me ouvindo? Ei, tem alguém aí, é honesto. Eu sempre fico pensando, meu Deus, será que vocês pensam? O que vocês estão pensando, sabe? Porque eu sou muito a favor do diálogo, apesar de aqui ser um monólogo. Eu só queria dizer que eu tô muito feliz com todas as mensagens e todos os comentários que eu recebi em cada podcast e por vocês terem seguido esse podcast, por vocês terem avaliado ali com o coraçãozinho. E muito obrigada, gente. E esse ano foi um ano, assim, de realização de sonhos pra mim. E eu me sinto absurdamente privilegiada por isso. E eu visitei lugares que eu queria, eu comecei atividades que eu sempre sonhei, eu, sabe, tive momentos com pessoas que eu sempre sonhei e me aproximei de pessoas que eu queria, sempre quis me aproximar e tal. Eu realmente acho que de toda a minha vida, esse ano foi o melhor. Obviamente que ele não foi completamente perfeito, teve coisas aí, enfim. Ele foi perfeito principalmente quem eu sou dentro de mim agora. E por tanto tempo trabalhar em terapia, em remédio, em psiquiatra, em todas essas caralhas tudo. Porque enquanto agora a galera do TikTok tá falando sobre saúde mental e a internet também, faz assim. Eu fui na terapia pela primeira vez com 9 anos. Eu tenho 27. Então faz muito tempo, muitos profissionais passaram e tal. Eu sempre me senti uma pessoa muito descontrolada. E eu sempre me senti uma pessoa. Eu tenho tendências ao pessimismo, sabe? Então existe ali a questão da depressão e tal. E ansiedade nem tanto, ansiedade eu acho que é mais uma consequência. E já tive momentos assim, enfim. E esse ano foi, eu acho que o ano que, como se fosse uma realização de tudo que eu trabalhei, assim. E não foi um trabalho de produzir resultados e metas, etc. Foi um trabalho interno. Eu fui em um monte de sessão de terapia, conversei com um monte de psiquiatra, eu tomei um monte de remédio. E hoje eu posso ver o resultado, que eu construí coisas com base no que meu cérebro me permitiu ser, sabe? Essa é a chave. E eu sempre soube que tinha esses empecilhos, e o empecilho estava dentro da minha cabeça, como a sábia poeta contemporânea disse. Eles dizem que as grades são mentais. E eu estou desperdiçando todo o meu potencial, Taylor Swift. E realmente eu sempre soube disso. Mesmo quando eu tava lá com, sei lá, 14 anos e tava assim, surtadaça, meu Deus, que é tudo isso? Eu sabia que eu precisava ajeitar alguma coisa na minha cabeça, mesmo não sabendo exatamente em palavras, eu tinha esse instinto de, meu Deus, eu preciso ajeitar dentro de mim, porque senão nada fora vai funcionar. Eu acho que foi essa ideia, mesmo sem ser concreta, sabe? Ser uma coisa mais abstrata, lá no fundo do subconsciente. Então foi um trabalho de muito tempo. E através desse trabalho eu consegui fazer coisas, eu consegui realizações, eu consegui trabalhar, eu consegui encontrar meu caminho para hoje realizações. Porque a vida é essa caminhada que ela não é linear. Você não sai do zero e termina no 100. Você sai do zero, às vezes você vai no 5, às vezes você vai no -10, aí você vai no 5, daí você vai no -5, daí você vai no 0, daí enfim, é isso que é a vida. E é uma construção, sabe? É uma construção interna de você amadurecer, você ter um histórico de estabilidade mental, principalmente. E através dessa estabilidade mental, você conseguir, tipo, encontrar um trabalho, terminar a faculdade ou fazer alguma coisa e depois realizar os seus sonhos. Porque é foda quando, tipo, a única coisa que te atrapalha é a sua cabeça. A única coisa que te atrapalha é você mesmo, sabe? É horrível quando a sensação de que seu pior inimigo é você mesmo. E existe uma solução, sabe? Existe uma saída. Tá certo que eu não sou a pessoa mais fodida da vida? Hoje em dia eu nem acredito nas coisas que eu realizei. Que eu achava que antes era só sonho mesmo. Quando eu tava lá, sem expectativa alguma. Eu tenho muitos sonhos, mas eu tenho poucas expectativas. Essa é a verdade. E quando eu era mais nova, eu não me permitia sonhar de verdade. Eu tinha, né, desejos, mas eu não me permitia ter metas. Eu acho que eu nunca consegui fazer metas, porque eu tinha medo de não acontecer e eu ficar muito, muito triste por eu não ter conseguido
fazer aquilo. Tanto que tem muita gente que fala, né, administração e sei lá o quê. Ai, faz metas. Ai, o que você queria? Eu tinha uma amiga que ela fazia metas de tipo, ai, tal, final de tal mês eu vou ter quantos seguidores no Instagram. E eu, gente, jamais eu conseguiria. Porque se chegasse no final do mês e eu não conseguisse, eu ia chorar em posição fetal. E eu daí ia destrambelhar tudo aí que eu não ia conseguir mesmo o resto. Porque daí eu ia parar de fazer. Não dava, simplesmente não dava. E tanto que quando tem a mínima possibilidade de alguma coisa dar certo, eu não conto pra ninguém. Eu viajei esse ano, esse foi um dos meus grandes sonhos, viajar pra fora. Então eu conheci Paris, eu conheci algumas cidades da Suíça e algumas cidades da Itália. E, cara, eu nunca imaginei que eu ia conseguir, sabe? Tipo, eu via pessoas falando que viajaram, pra mim sempre foi uma coisa muito absurda. Porque tá certo que pra algumas realidades isso é mais comum, pra outras não. E eu nunca achei que eu conseguiria. E quando deu certo e fechamos o pacote, e eu fiquei tipo, cara, a gente vai. Eu olhava minha irmã olhava pra mim, a gente falava, a gente vai pra Paris. E a gente não acreditava, e eu não contei pra ninguém, nem ela também. A gente não contou pra ninguém. Tanto que, de repente, postei, estou em Paris. E tanto que eu postei depois de um dia inteiro que eu vivi em Paris, porque vai que eu morro, né? Esse é o tipo de negatividade, pessimismo. E aí sempre teve aquela galera, nossa, sempre teve a galera do tipo, lembra aquele livro que teve o filme, O Segredo? Que o segredo é você mentalizar positivamente. O segredo é você mentalizar as coisas, que elas vão acontecer. Cara, isso. Teve uma época que todo esse pensamento, eu lembro que teve uma professora de inglês que me fez sentar e assistir o filme Segredo. Eu tive 2 semanas de crise de ansiedade depois disso. Porque eu sempre fui deprimida e ansiosa. E eu sempre ficava com medo de acontecer tragédias comigo. E daí eu falava, porcaria, eu tô mentalizando. Bem na época quando eu tinha transtorno obsessivo compulsivo e achava que eu tava doente. Pensamentos invasivos na cabeça. E eu falava, gente, minha cabeça inteira tá falando que eu tô com câncer e vou ser estuprada, é isso que vai acontecer. Essa é o meu futuro e a única culpada sou eu, porque minha cabeça não para de ter medo disso, então eu não paro de pensar nisso. E era tipo assim, e eu ficava, gente, é isso que vai ser a minha vida, porque é isso. E aí nossa, foi muito triste. Daí uma coisa que era pra ser positiva, vamos pensar positivo, não, porque minha cabeça tava cheia de pensamento intrusivo que só tinha desgraça, eu achava que era isso que ia atrair pra minha vida, e eu achava que pronto, não tem solução, porque eu sou problemática aqui da cabeça, e aí é isso. Fim de papo. E... não funciona, tá? Eu tô aqui pra dizer pra você que não funciona. Isso não tem nada a ver. Talvez pra algumas pessoas funciona, mas assim, não, isso não vai determinar, tá? Porque, nossa, Deus o livre, se desejar fosse o suficiente para as coisas pra Paris. Eu não contei pra ninguém. Eu fui, gravei um monte de conteúdo. E aí, quando chegou, tipo, meia-noite, porque Paris é. Meia-noite não, acho que era umas 9 da noite, porque Paris é umas horas depois da gente aqui, fuso horário e tal. Daí eu postei pra todo mundo que eu tava em Paris, não contei pra ninguém. Tem amigos próximos que não sabiam. Porque eu falei, não, e se eu morrer? Porque eu sou desse tipo, gente. Pelo amor de Deus, as coisas boas não aconteceriam comigo, assim. Foi muito engraçado, sabe? Porque enquanto tem gente que sai contando pra Deus do mundo, eu sou bem quietinha. Eu como bem quieta. E aí, depois que eu fiz a digestão, que eu conto que tava gostoso. Porque senão, vai que eu passo mal. Então, eu sou esse tipo de gente. E aí, agora eu tô contando pra Deus do mundo que eu comecei a fazer um curso de costura. Na verdade, faz algum tempo. Eu comecei depois que eu voltei de viagem. E foi uma coisa que eu tinha vontade. E eu nunca coloquei em prática, porque eu achava que eu tava velha demais. Essa é a questão. Eu achava que eu tava velha demais. Eu falava assim, não. Porque se não existe a possibilidade de eu ser um prodígio, pra que eu vou tentar? Porque logicamente eu sou um prodígio. Logicamente eu tenho que ser um prodígio em absolutamente todas as coisas que eu tentar, porque senão eu vou ser um fracasso. E eu não suporto isso, então eu prefiro nem tentar, sabe? Então é melhor eu ficar aqui só no desejo. Então eu também sou aquele tipo de pessoa que me excluo para não ser excluída.
Então, se existe uma pequena possibilidade de eu ser excluída, eu já vou me excluir antes. Meu, isso é desde sempre. Eu já falei no episódio anterior que eu mudei de casa quando eu era pequena e foi, tipo, um rolê que, né, foi um pouco difícil na minha cabeça de criança e tal. E eu lembro que quando eu soube que eu ia mudar, primeiro que eu chorei horrores, né? Foi assim, parecia que tinha contado pra mim que o mundo ia acabar, todo mundo ia morrer, porque eu fiquei desolada. E aí eu sabia que eu ia mudar e automaticamente eu comecei a parar de descer pra brincar com as crianças do prédio. Eu comecei a parar de conversar com a minha amiga, porque eu sabia que eu ia mudar e que eu não ia mais ser amiga dela. Então, ao invés de eu deixar de ser amiga dela, depois que eu mudasse, talvez se, né, a rotina não nos afastar, não. Na minha cabeça eu tinha que pôr o ponto final semanas antes, porque era mais fácil eu ter o mínimo controle do que depois acontecer coisas que iam me deixar triste e aí não era no meu controle. Eu não sei porque que a minha cabeça às vezes funciona desse jeito, então, graças a Deus que eu tenho terapia, né? E eu sou esse tipo, entendeu? Então, pra eu começar a fazer o curso, foi um trabalho mental. Primeiro eu pesquisei, daí eu falei, não é isso. Daí depois de uma semana eu ia lá de novo, falava, Daí depois de um mês abriu vaga, eu falei, Daí eu chamei uma amiga, né? Porque essa parada também de ir sozinha é foda. Então eu chamei uma amiga, ela quis ir comigo, fomos. Fiz um mês, fiz 2 meses. Agora eu acho que faz 3 meses, eu não sei. Eu sou meio perdida no tempo. Mas faz algum tempo já que eu tô no curso. E agora que eu posso bater no peito e falar, eu tô fazendo curso de costura, tá? Porque eu preciso ter esse tempo, né? O período de teste mental ali, pra eu saber se tá tudo certo, né? E eu tô gostando demais. Eu comprei uma máquina, eu comprei um manequim. Tem um vlog lá no meu canal que eu mostrei eu comprando assim tudo. Tô muito animada. E eu sempre gostei, só que eu sempre tive medo de tentar. E aí esse ano eu tentei. E eu tô gostando. Não sou um prodígio, tá? Longe de mim ser um prodígio. Mas eu tô gostando. E essa recompensa de você ver uma coisa que você fez é incrível, sabe? E você, tipo, trabalhar, né, na cabeça, porque precisou de um tanto de trabalho. Porque eu só consegui tomar essa decisão agora por um tempão de terapia. É isso que eu tô tentando dizer pra vocês. Porque eu errei um monte. Nossa, eu errei horrores. Eu até pensei em desistir, porque, meu Deus do céu, eu não parava de errar. E aí eu ficava irritada, daí, meu Deus do céu. E, nossa... E também essa parte de ter paciência consigo mesmo, de errar, se permitir errar. Eu tô falando isso um monte porque, cara, é foda. Você faz um negócio, ficou cagado, tem que descosturar a porra toda, meu Deus do céu. Daí um troço que você podia demorar, sei lá, 2 horas pra fazer, você demora em, sei lá, 48 horas, porque você tem que ficar desfazendo o que você fez. E é horrível a sensação, sabe? Porque você faz uma coisinha errada, pronto. Não tem Ctrl Z, não tem como voltar atrás e refazer. Tipo, não é um controle no computador fácil ali dos botões. Na vida real, fez, tá feito. Daí você tem que desfazer, mas mesmo assim vai ficar ali aparecendo os botões, as linhas saindo. Mas antes tarde do que nunca, porque sonho, às vezes, não tem tempo de validade. E às vezes a gente só precisa de coragem mesmo. E essa coragem é foda, porque às vezes a gente acha que a gente tem alguma coisa pra provar. Que você tem que... Porque, querendo ou não, pra quem que você quer provar? Quando você acha que você tem que ser autodidata e um gênio e, nossa, um prodígio nas coisas. Quem que você quer provar? Porque não é pra você mesmo, né? Acho que é pros outros. Isso acontece bastante porque talvez você, como eu, foi uma criança que as pessoas falaram que era muito inteligente. E daí, se você cresce e as pessoas falam que você é muito inteligente, você aceita aquilo como fato. O sol vai nascer, o gelo é frio, o fogo queima e eu sou inteligente. Então, obviamente, eu não posso fazer nada que coloque em xeque esse fato da vida, essa nova lei de Newton, porque senão o mundo vai ruir, né? Porque se eu sou inteligente, por que eu tô errando? Se eu sou inteligente, por que eu não sou boa nisso de cara? Gente, alguma coisa tem errado. E obviamente que não foi todo mundo que disse que eu era inteligente. O problema, claro, sou eu. Então é melhor eu nem tentar, né? Porque eu não quero ter que lidar com toda essa questão na minha cabeça, né? E é foda. Então, assim, crianças inteligentes, que, nossa, muito inteligentes. Escola sempre foi fácil pra mim, até deixar de ser. E aí, eu não tinha aprendido a estudar. E daí, eu preferia simplesmente fingir que eu era relaxada, ir pra recuperação, porque eu sou relaxada, do que realmente mostrar para as pessoas que eu tentei e falhei porque eu não fui boa o suficiente. Daí é um problema demais. Então eu prefiro, assim, reprovar falta de tentativa do que tentar e fracassar. E aí pronto. Daí esse é um outro problema. Porque tentar e fracassar, daí, gente, sei lá. Acho que existe um inferno de Dante.
inteiro para toda essa questão da cabeça, viu? Ser inteligente e fazer burrada. Ser inteligente e reprovar. Ser inteligente e não passar. Ser inteligente e não conseguir. Ser inteligente e errar. Como assim? Ai, ai. As coisas que a gente coloca dentro da nossa cabeça que não deveria colocar. Eu tive uma epifania agora há pouco. Uma coisa bem besta. E eu pensei que eu sou um adulto completamente diferente de todos os adultos que tinham à minha volta quando eu era criança. E isso me pegou um triplex alugado na minha cabeça. Porque eu sempre tive medo de quando eu fosse adulta, eu tinha que ser exatamente o que os outros adultos eram, porque era aquilo que era ser adulto. Por muito tempo, eu fiquei muito presa a essa ideia de que pra você ser adulto, você tem que ter algumas coisas estabelecidas. Então, você tem que casar, você tem que ter um carro, você tem que pagar uma dívida enorme e você tem que ter filhos. Essas são as questões pra você ser adulto. E você tinha que ser um pouco meio triste. Eu acho que alguma dessas coisas eu sim consegui, mas não todas. E tinha muitas coisas que eu não queria. Tipo, agora eu tô na vibe de reassistir coisas e reler livros que eu já assisti e que eu gostei antigamente. Então, eu tô com 27 anos. Não me sinto velha, mas eu também... Eu sinto que faz tempo que eu tô nessa vida, sabe? Às vezes eu olho pros meus braços e eu fico, gente, esse braço tem 27 anos. E eu fico, meu Deus, que loucura. Essa coisa do tempo é muito maluca, porque pra mim, na minha cabeça, ele funciona de uma forma completamente diferente. Então, às vezes eu olho pra algumas crianças e eu fico, gente, essa criança tem 10 anos. 10 anos atrás, o que eu tava fazendo? Nem parece tanto tempo assim, parece 3 meses. E tem coisas que a percepção de tempo, ela é muito relativa. Se a gente fosse colocar exatamente na planilha, eu morei mais tempo nesse apartamento do que eu fiquei no ensino médio. E, obviamente, parece que o ensino médio foi muito mais. Enfim, essas percepções de tempo são muito malucas na cabeça. Não sei se vocês sentem isso. Então, eu tô reassistindo um monte de filme. Reassisti os filmes da Lindsay Lohan, até uns que eu não tinha assistido ainda. E é tão legal reassistir, porque apesar de eu lembrar, tipo, da sinopse, o que acontece, um resumão do que acontece, eu não lembro das piadinhas, eu não lembro das coisas, eu não lembro das roupas. E é tão legal reassistir, é tão legal reler um livro que você amou em outra etapa da sua vida e absorver esse livro de outra forma. E é tão legal quando esse livro, ou esse filme, essa coisa, ela é tão bom que ela se sustenta mesmo quando você mudou. Então você pode absorver de outra forma e ela cresce de outra forma dentro de você. E é maravilhoso, é uma das melhores sensações. E ninguém nunca tinha falado isso pra mim. Que você vai absorver obras de formas diferentes conforme você vai passando a sua vida. E eu pensei, nossa, por que ninguém nunca disse isso? Daí depois eu tive a epifania. Que adulto da minha infância que lia que não fosse a Bíblia? Nenhum, absolutamente nenhum. Quando eu era criança, não tinha adultos que tinham as mesmas prioridades que eu. E os adultos que são meus amigos, estão no meu círculo pessoal, têm. Então, eu sinto que somos novos adultos. Não que somos novos no mundo, porque provavelmente já deve ter existido adultos como a gente antes, só que a gente não teve contato. Mas entre o nosso círculo, entre o nosso meio social, nós somos novos adultos. E temos prioridades diferentes. E não somos menos piores ou melhores do que eles por causa disso. Só somos diferentes. Então eu senti muito que eu tô num caminho diferente. Existem várias estradas por aí e eu tô num caminho diferente. E eu tive meio que... acho que eu já tinha... que podia até ter falado isso, mas eu não tinha percebido o quão isso é verdade. Porque com a minha idade, minha mãe já tinha 2 filhos e ela já era casada. Eu fico, gente, imagina criar 2 crianças. Que desespero. Eu prefiro muito pegar o dinheiro e viajar pra vários lugares e realizar vários sonhos do que, sei lá, ter uma criança e coisa assim. Então, prioridades diferentes e outras perspectivas diferentes. Somos novos adultos. Sem falar que existe um buraco muito grande geracional, né? Entre, como eu falei nos episódios anteriores, entre gerações que cresceram sem internet, sem essa tecnologia de smartphone, e a minha geração que agora cresceu e ficou, né, digital. E é muito grande a percepção, principalmente o que tá acontecendo no mundo. A gente teve, né, 3 anos de pandemia, que tirou anos da vida de todo mundo. Então, nós somos criaturas completamente diferentes do que nossos pais foram, por diversas coisas que estão muito além do que nós, como indivíduos, podemos controlar. Nós, sim, nesse meio, podemos controlar. Então, vai de economia, vai de como o sistema tá e como que tá rolando tudo isso. E é muito grande. E somos pessoas vivendo, tentando viver a nossa vida, tentando sobreviver, tentando realizar nossos sonhos, saber quem somos no meio desse caos, sabe? Então é muito louco pensar que nós somos muito diferentes. E não tem como ficar se comparando. E quando eu vejo essas notícias de, ai,
a geração milênio, a geração sei lá o quê, a geração X, a geração Y. Nossa, eles não querem carro, eles querem ter filho. Às vezes não é nem porque a gente não quer, às vezes é que não dá. Não dá, simplesmente não dá, não temos dinheiro. Então a nossa geração, a minha geração, agora que é entre os 20 e os 30 anos, o nosso poder econômico é uma bosta, não tem muita previsão de que vai melhorar isso de alguma forma. A gente não tem perspectiva de que vamos tornar de dinheiro, se no final tá tudo se explodindo, não vai ter tempo pra fazer nada. Então, eu sinto que é uma mudança que tá acontecendo socialmente, é uma mudança que tá acontecendo comigo, com meus amigos, as pessoas à minha volta, tanto por falta, às vezes, de oportunidades, de você seguir o caminho que os seus pais trilharam, de comprar. Gente, quem que compra uma casa com menos de 30 anos? Simplesmente impossível. Se você já tem um carro com menos de 30 anos que você realmente comprou, você já é um guerreiro. Porque, assim, ter esse choque geracional das pessoas mais velhas que olham para as pessoas, né, os novos adultos agora e falam: Meu Deus, vocês não têm casa, vocês não querem carro, vocês não querem filhos. A gente quer uma planta, um pet. E um lugar pra entulhar dos nossos objetos, nossas coisas, nossos hobbies, nossos negócios. E é isso, essa pra mim é nossa felicidade, porque de resto a gente não tem muita perspectiva. A gente prefere olhar muito pra gente, pra dentro da gente. A gente não acredita mais nas mentiras que contaram pros nossos pais. De, abrace a nossa empresa, vista a camisa, lute pelo time, e piriri pororó. Que time? Que na verdade, isso é um cara, ela vai ficar milionário. Você vai continuar na bosta. E é isso, a gente já não acredita mais nessas mentiras, porque a gente não vê mais resultado nisso, sabe? É ridículo. Meu, então acho que é maluco como a gente. São vários motivos que fazem nós sermos completamente diferentes do que nossos pais eram. E nem é tão longe assim pra você ver. É o quê? Quantos anos seus pais tinham quando tiveram você? Uns 20, 30? E realmente não faz muito tempo. Isso não faz muito tempo. E olha quanta coisa mudou e quanta coisa vai mudar, né? Provavelmente. A gente já tá num colapso ambiental, então, né? Vão ter várias questões novas para lidarmos no futuro. E tudo isso começou porque eu tava assistindo Beetlejuice e pensei, meu Deus, que filme legal. Não lembrava que ele era tão legal. Foi uma das partes mais libertadoras de amadurecer e me autoconhecer, entender realmente que não existe essa lista obrigações que você tem que ter para fazer tal coisa. Então, não existe uma lista de obrigações para você cumprir, para você ser adulto, além de você ser adulto. Sabe, você não precisa ter filho, você não precisa. Você já é um adulto. Enfim, cresceu. Tem que lidar com a própria vida. É isso. As regras da vida não são tão rigorosas. E tem como você flexibilizar a sua vida, um jeito de você ser quem você é mesmo e não ficar se podando pra caber em alguns lugares. Porque no final cabe todo mundo, sim. Tem espaço pra todo mundo, eu acho. Então, eu acho que a minha geração tem uma questão muito grande de ser autocentrado e olhar tudo pra dentro. Óbvio que tem um monte de pontos negativos por causa disso. E um deles eu acho que é o principal, o mais insuportável de convivência, é que a questão do egocentrismo. Então, você pode pegar qualquer fala do meu podcast inteira. Eu sei, eu tenho plena consciência que não vai caber e casar em todas as realidades, todas as vidas. Então, eu tenho plena noção de qualquer coisa que a gente for falar, existe um recorte. Então, não tem como eu falar, eu sou uma frase ou alguma coisa que funciona pra minha vida que vai funcionar pra todo mundo, porque não é assim. E muitas pessoas, elas têm a questão de voltar pra elas o assunto. Então, eu compartilhei uma foto de um copo de requeijão com a ilustração dos Looney Tunes, sabe? Do Piu Piu e tal. E eu falei que me lembrava muito casa de vó. E casa de vó traz muito essa vibe de conforto, de carinho, de aconchego. E tem toda uma estética suburbana brasileira que eu acho linda e carinhosa, etc. E eu falei isso, eu acho isso aí. E obviamente teve várias pessoas compartilhando e falando, fale por você. Nossa, não tem nada a ver. E aí, tipo assim, contando a experiência dela, que são válidas. Mas nem tudo é sobre você. Tem muita coisa que as pessoas simplesmente levam para dentro delas. Então, como eu posso transformar isso sobre mim?
E eu vejo esse post de uma pessoa falando isso, do copo de requeijão, e aí eu vou falar que a minha avó era uma escrota. Você pode falar também. Você pode falar, claro, ninguém tá te obrigando a nada. Mas o quão isso é insuportável, porque nem tudo é sobre você. Então, nem todos os filmes vão ser sobre você, para você. Existe um número absurdo de tipos diferentes de pessoas, de grupos e tal, e nem tudo vai ser pra você, nem tudo vai ser sobre você. E é sobre isso. Eu vejo muito isso na internet, que as pessoas mais novas tentam fazer tudo aquilo ser sobre ela. Então, você posta, sei lá, uma coisa de como amarrar o seu cabelo, e vai vir alguém falando, mas eu sou careca. E daí você fala, meu Deus. E obviamente não era pra você, né, minha filha? Então, o que você tá fazendo, sabe? Então, não tem como ser tudo sobre todo mundo. Nunca vai ser. Então, cabe muito discernimento de você olhar para um negócio e falar, não é sobre mim. Então, se eu sou um homem, eu vou assistir o filme da Barbie e eu vou reclamar que não é pra mim? Não, porque não vou reclamar que não tem uma figura onde eu posso olhar e me identificar. O filho não é sobre você. Então, quando, sei lá, você vai assistir qualquer coisa, você tem que ter esse discernimento. Isso aqui é pra mim? Foi feito para o meu tipo de pessoa? Às vezes não. Às vezes não, mas mesmo assim você pode absorver aquilo ser legal, sabe? Então você pode olhar e falar, nossa, que interessante isso. Você não precisa ser uma pessoa preta pra assistir Pantera Negra e achar o máximo. Você não precisa, você pode sentar lá, absorver, falar, nossa, que filme legal, que música legal, nossa, que tudo muito, muito legal. Tem muitas falas e muitas mídias e muitos filmes e muitos livros que têm um público específico para a qual essa mídia vai ser direcionada. Mas não quer dizer que você não possa assistir, consumir. E o mais engraçado é que eu falei do copo de requeijão, que me traz carinho e conforto. E muita gente falou, não, minha avó era muito não sei o quê. E quando eu falei isso, eu não tava realmente falando da minha experiência pessoal. Porque, pessoalmente, eu não me senti próxima de nenhum dos meus avós e avós. Então, quando eu nasci, um vô meu já não tava mais vivo. Uma outra avó minha tava com uma depressão muito severa, então não tinha como eu me conectar com ela emocionalmente. Na verdade, não me conectei emocionalmente com nenhum dos meus avós. Então, não era sobre mim aquilo, é sobre o que eu vi de amigos e que eu ouvi gente falando, gente que tem uma conexão muito legal com o vô e vó, eu acho muito fofo isso. Eu não tive, mas eu achei legal e pra mim aquele copo de requeijão me remeteu a isso, mesmo eu não tendo tido isso na minha experiência. Mas eu soube reconhecer que, né, a minha experiência não vai ser predominante no mundo inteiro, então, sabe, eu acho que isso que é o mais bizarro. Às vezes nem tudo é sobre a gente também. Eu acho que esse é um ponto negativo da nossa geração que, né, que traz essa questão mais individualista, que a gente tá meio que viciado em ser isso tudo sobre a gente. Às vezes não é. Às vezes não é. Eu tenho certeza que teve muita coisa nesses muitos episódios desse podcast que você deve ter ouvido eu falar e que pra você não fez sentido nenhum, porque na sua vida não coube aquilo que eu falei. E mesmo assim você continua ouvindo, porque você teve essa maturidade de entender que na vida a gente absorve algumas coisas, outras coisas não, a gente tem uma peneira. E essa peneira é maravilhosa, porque imagina se tudo fosse sobre a gente, se tudo fosse pra gente, meu Deus. Enfim, não acho que seria uma coisa muito positiva. Provavelmente seria tudo muito legal, e aí isso seria horrível, porque eu não ia ter um pingo de individualidade. Obrigada por toda essa companhia. Espero voltar, né, com talvez entrevistas, talvez conversas, bate-papos, e sempre desse jeito, entre nós. Obrigada, gente. Esse foi um projeto que eu nunca pensei que ia fazer tão bem pra mim. E que eu ia colocar minhas entranhas no mundo e receber esse acolhimento. Falei coisas aqui que eu nunca tinha falado antes. Em lugar nenhum nessa internet. E às vezes dar cara a tapa vale a pena. Então, muito obrigada, gente. Boa noite. Até mais.